presidente Lula esteve na abertura da Marcha dos Prefeitos na capital federal nesta terça-feira. O repórter André Anelli acompanhou, traz as últimas informações. O presidente fez um alerta sobre as eleições municipais, não é isso, André? Boa noite para você, bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula participou, então, dessa marcha dos prefeitos aqui na capital, onde ele acabou passando por um constrangimento, inclusive. Quando ele teve o nome anunciado no palco, a plateia se dividiu entre vaias e aplausos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, precisou intervir e pediu aos prefeitos que formavam a maior parte do público para que respeitassem as autoridades presentes. Logo depois, o presidente Lula começou o discurso e destacou que as ações do governo federal no Rio Grande do Sul podem se repetir a qualquer parte do país, caso se repita o estado de calamidade que hoje é enfrentado pelos gaúchos. Em seguida, Lula pediu civilidade aos prefeitos para que as eleições municipais deste ano não interfiram na harmonia entre as prefeituras e também o executivo. Não permitam que as eleições deste final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Este país está precisando de civilidade. Esse país está precisando de harmonia. Esse país está precisando muito mais de compreensão. E nesse discurso, Lula também defendeu o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Segundo ele, a iniciativa não leva em consideração o partido dos prefeitos e nem o tamanho das cidades, mas sim a necessidade de cada local. Em outro trecho da fala, Lula também tocou em um ponto que é muito delicado para os prefeitos, principalmente de cidades menores: a desoneração da folha de pagamento. Lula prometeu manter a alíquota previdenciária reduzida nos atuais 8%, pelo menos até o fim do ano. E também disse que o pagamento de precatórios vai levar em consideração a capacidade fiscal de cada prefeitura. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios, por meio de um teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida do órgão. O presidente Lula esteve nessa marcha dos prefeitos, acompanhado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele que também se manifestou a respeito da polêmica da desoneração, que inclusive divide o Executivo e o Legislativo. Segundo Lira, um meio termo está sendo negociado de forma a não onerar demais as prefeituras e nem prejudicar as contas da União. Estou acompanhando de perto as negociações dos municípios com o governo federal sobre o assunto da desoneração da folha dos municípios em relação à contribuição previdenciária. Defendo, claro, que se deva chegar a um consenso que permita, de um lado, que as prefeituras ganhem um fôlego maior para poder se recuperar dos custos pós-pandemia e, de outro, a necessidade do governo federal resolver e realizar o indispensável ajuste fiscal. Apesar desse discurso, o governo ainda aguarda a votação da desoneração no Congresso Nacional, com a proposta de manter a alíquota reduzida até o fim do ano e aí iniciar a reoneração de forma gradual a partir do ano que vem. Para tentar acalmar os ânimos a respeito desse assunto, o governo federal vem apostando no diálogo não só com os congressistas, que vão então
votar e, consequentemente, aprovar essa medida, se ela tiver, então, adesão, mas também o governo vem trabalhando com o diálogo junto às prefeituras. O presidente Lula levou hoje para a Marcha dos Prefeitos 19 ministros. A ideia é que os representantes municipais tenham mais acesso ao primeiro escalão do governo, já que reuniões bilaterais com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto podem ser inviáveis para os mais de 5 mil municípios do país. Tiago. Pois é, não tem como, não é? André Anelli, com as últimas informações de Brasília, acompanhou esse evento hoje na capital federal. Até mais tarde. Vou chamar a nossa comentarista Dora Kramer. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Primeiro, uma análise política de toda essa situação, desse encontro que o presidente Lula teve com os prefeitos, né? Há alguns dias a gente falava das vaias que o presidente da Câmara recebeu e hoje foi ele. Ou seja, o político acaba sendo sujeito a isso, mas é uma plateia que se divide, uma plateia, uns apoiam, outros não apoiam, não é, Dora? Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. É isso mesmo, porque isso num ambiente de polarização política, é isso que acontece. Como você bem citou, eu também estava lembrando desse acontecimento lá em Alagoas, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi vaiado. Era um público desfavorável a ele, mais favorável ao governo. E aqui esse público dos prefeitos, gente, além das questões partidárias, político-partidárias, né, porque uns apoiam, outros não apoiam o governo, tem o assunto da desoneração, que não dá para os prefeitos esquecerem que o governo foi obrigado a recuar e a fazer um acordo, tanto foi contra, editou medida provisória, contra a decisão do governo, recorreu ao Supremo. Então, tudo isso é uma marca que fica, né? Um outro ponto que eu queria ressaltar, Tiago, é que quando o presidente Lula pede que as pessoas sejam civilizadas, que haja assim, esse ambiente mais ameno da eleição, ele está aplicando aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque ele não é exatamente a pessoa mais abalizada para fazer esse tipo de conselho, tendo ele definido a eleição municipal de São Paulo como uma guerra entre ele e os apoiadores do antecessor Jair Bolsonaro. Dora, e sobre a folha de pagamentos, pelo menos acompanhando toda essa discussão do Congresso Nacional, ao que tudo indica, a costura com o setor produtivo é um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, do que com as prefeituras, né? Isso realmente vai ter que ser discutido com os prefeitos, como vai ser esse escalonamento, a volta dos impostos, do que incide na folha de pagamento dos municípios, ou seja, são duas questões que são tocadas pelo governo, mas parece que uma já está mais resolvida, mais encaminhada. Que é a questão do setor privado, né? Sim. No setor dos prefeitos também, a gente entrevistou aqui recentemente prefeitos que disseram que, olha, é o acordo possível. É claro que um evento como esse, estão sendo esperados 10 mil prefeitos. 10 mil prefeitos? Não, deve ser prefeitos e vereadores, né? Porque se são 5 mil municípios, não pode ter 10 mil prefeitos, né? Eu li esse número em algum lugar e agora falando dele é que eu vi que é completamente fora de esquadro. Bom, mas enfim, é uma negociação, deve ter um evento como esse, que vai até quinta-feira, claro que você vai ter pressão, só que essa pressão também, ela recebe, porque o Congresso tem 60 dias para votar, para consolidar esse acordo, né? E a marcha acaba na quinta-feira. Então, pode ser que também essa questão, da maneira como ela foi encaminhada, porque, Tiago, ninguém queria, o governo queria a oneração, a cobrança dos tributos, e o Congresso queria, e os prefeitos, obviamente, a não cobrança dos impostos. Então, eram dois polos. Quando se consegue chegar a um meio termo, parece que é o máximo que se conseguiu, que é aquela história. Melhor um acordo ruim do que acordo nenhum. Pois é, sobre esse número de 10 mil, uma explicação viável é que tem muito ex-prefeito na história também. Ou seja, os atuais prefeitos, quem puder tentar a reeleição vai tentar, e tem muito ex-prefeito que quer voltar para o cargo, né, Dora? Pois é, tem também. Mas nessa conta, talvez, Tiago, tenha vereador também. Também. Né? Porque
A Marcha dos Prefeitos, ela não tem só prefeitos, ela tem vereadores, por óbvio, né? São os representantes nas câmaras municipais. Então, é um momento delicado para o governo, tanto que no ano passado o presidente Lula não foi, mandou o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, para representá-lo. E esse ano ele não só foi, como nos trouxe aí o André Anelli, levou 19 ministros para mostrar, olha aqui, tem o peso do governo. E, obviamente, não vamos esquecer que o que pesa também é o fato de estarmos num ano de eleições municipais.